Bom dia, mais Mamãe com Cristo iniciando. Hoje, dia 21 de julho, quarta-feira. Mais um tema para hoje nós fazemos a nossa reflexão. O tema de hoje é No Domínio das Provas, que foi publicado no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 20. E é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio do qual vierem os escândalos. Vamos fazer uma reflexão aqui, vamos ler a mensagem e depois comentar um pouquinho. Vamos lá. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Tem gente que gosta de botar o filho numa bolha, né? Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço. E posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. E isolar-se-ia de todo o contato humano, para não arrostar problemas, e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsório do lar, e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito sofre conflito de readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba exegando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar a preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis de imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantando o edifício, desaparecem um e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade predicado, encantador, na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Eu estava aqui lendo, estava lembrando de um fato que aconteceu no Lar Espírita Francisco de Assis, na nossa instituição. Uma das nossas evangelizadoras, uma pessoa muito preocupada com os jovens, com as nossas crianças, né? Fez uma aula de evangelização, nós estamos fazendo aulas online de evangelização, e aí ela discutiu o tema sobre a violência no mundo com as crianças. E uma mãe, a criança faltou nesse dia, não participou, e aí a mãe depois tinha, eu acho, uma atividade, e a mãe questionou a evangelizadora sobre a questão, qual era o tema, ela falou sobre a questão da violência. E a mãe ficou estarrecida, porque a criança, que já tem 8 ou mais anos, não sabia o que era violência, e que ela não permitia que a criança participasse de nada que se falasse sobre violência. Orientação evangélica sobre violência.
para as crianças não praticarem violência, aprenderem a lidar quando os outros falam, vêm com violência. A mãe tirou a criança da evangelização por esse motivo. E eu lendo essa mensagem, eu lembrei disso. Tem gente que quer criar o filho numa bolha, que não permitem que os filhos vivenciem as realidades. Eu escuto algumas pessoas dizerem, porque eu sofri na vida, eu passei por certas coisas, eu não quero que meu filho passe. Mas o sofrer, o passar por certas coisas, por certas experiências, é que fez você ser quem era. Quando a gente exclui os nossos filhos de algumas vivências, eu não quero que meu filho sofra, é claro, mas eu tenho que educá-lo, ele tem que ter contato com o mundo. É no atrito que a pedra vai sendo polida. Se eu não permitir que o meu filho vivencie as situações, se eu criá-lo de tal maneira que ele não tenha que tomar decisões, que não tenha que resolver problemas mais difíceis, ele vai chegar à idade de adulto despreparado. E eu vi uma vez uns especialistas falando sobre a questão do emprego. Eles dizem que a grande maioria dos jovens são mandados embora dos seus trabalhos, não por falta de capacidade, mas porque não sabem lidar com dificuldade, com pressão, com o outro, porque os pais criaram uma bolha. Educação positiva. Eu tenho visto aí muito em voga. Toda educação é positiva. Mas eles alegam que você não pode constranger a criança. Você não pode ter autoridade sobre a criança. Você tem que se colocar no nível da criança. E sem autoridade é difícil educar, gente. Uma criança, ela precisa respeitar a autoridade dos pais, porque quando ela for lidar com o mundo, ela vai lidar com a autoridade também. Vai aprender a ter autoridade, vai lidar com a autoridade também. E essas pessoas que trabalham contra o Evangelho de Jesus, porque é um fato, estão despreparando as nossas crianças, achando que estão fazendo uma grande coisa, porque não têm capacidade de fazer uma reflexão profunda. E aí recebem essas teorias modernas, que são absurdas, que são para destruir a família, porque uma família onde não existe autoridade dos pais é uma família fadada à destruição. Nós temos que ter autoridade sobre os nossos filhos até que eles sejam donos dos seus próprios narizes. Eu falo sempre, come do meu pão, segue a minha religião, segue aquilo que eu ensino. Porque eu quero o bem do meu filho. Eu estou passando informações éticas e morais para o meu filho. Eu digo para ele o que é certo, eu digo para ele o que é errado. E ele na escola, no convívio com os amigos, ele está vivenciando situações onde ele pode praticar aquilo que eu tenho falado e vivenciar as situações sobre aquilo que eu tenho falado. Se nós não fizermos isso, se não permitirmos que os nossos filhos amadureçam, essa história de que, eu não posso dizer para o meu filho assim, isso que você está fazendo está errado. Eu tenho que dizer, será que uma situação tal não seria mais agradável? Não seria... Gente, apontar erro com educação não é nada demais. Eu vi uma vez uma pessoa exemplificando num livro, dizendo que a criança não arruma o quarto, você tem que chegar no quarto e dizer assim, como está bonito seu quarto arrumado e o quarto está numa bagunça. Isso é o que? Ironia? Eles dizem que isso é educação positiva, isso é ironia. Ou é falta de personalidade de dizer para o filho que o quarto está desarrumado, que é a obrigação dele manter lá arrumado? Então a gente tem que ter muito cuidado. E se a gente não educar os nossos filhos, se nós não dissermos o que está certo, se nós não colocarmos ele de castigo quando ele cometer erros, nós não estaremos preparando nossos filhos para o mundo. Eu tenho visto pessoas fazendo esse tipo de educação e isso só vai destruir a humanidade, só vai destruir a família. O núcleo, a célula principal da humanidade é a família. E eles querem destruir a família. Hoje já está se dizendo, se estão ensinando, inclusive em algumas escolas, o poliamor, que a monogamia é coisa dos nossos avós e da religião, isso tem que ser ultrapassado. Temos que ter relação com várias pessoas, significa não ter uma família. Você vai manter sexo com vários, assim, e eles dizem o seguinte, você pode manter sexo com pessoas do mesmo sexo que você e com sexo oposto, fazer miscelânea. Isso é o poliamor, é o amor moderno. Isso não é amor, gente, isso é depravação. Isso é vulgaridade.
Isso é destruir o núcleo que Deus criou, que é a família. Família é uma criação de Deus. E nós temos que preservar. A família judaico-cristã é obstáculo para muitas pessoas, porque elas querem acabar com o mundo. O mundo, para se regenerar, ele tem que ter um núcleo forte, que é a família. O mundo onde as pessoas passam a manter o sexo como se fossem animais, se relacionando com todos que se apresentam, isso é um absurdo. Isso é regredir. São espíritos que estão vindo lá das áreas umbralinas, tendo a última oportunidade e que estão pregando isso, porque eles estavam acostumados com esse tipo de coisa e querem transformar isso em normalidade. E não é normal. Me desculpem, mas isso não é normal. Então, é difícil, gente, mas temos que ter muito cuidado. Temos que ter muita perseverança. E esses escândalos, eles são necessários que apareçam, que nós vivenciemos esses escândalos. Escândalos são provações, são dificuldades. Mas ai daqueles que criam essas provações e criam essas dificuldades. E ai daquele que não deixa os filhos vivenciarem as coisas da vida para que aprendam, amadureçam e consigam caminhar por si próprios. Vamos à nossa prece para que encerremos o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, mande para os seus amigos, convide a se inscrever no nosso canal. Se você também não é inscrito, se inscreva. Se você está chegando pela primeira vez aqui, meu nome é Paulo Guedes, eu sou teólogo, sou estudioso do Evangelho, sou espírita, e médium espírita, e gosto de conversar sobre o Evangelho. E todas as manhãs, 7 horas da manhã, a gente conversa aqui sobre o Evangelho. Faz uma reflexão sobre uma passagem, psicografia do Chico Xavier, uma mensagem do Emmanuel, e aqui a gente tenta esclarecer e levar isso de forma mais objetiva a todos. Que Jesus possa nos abençoar. Até amanhã, se Deus quiser.